Olá, amigos colecionadores, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Ganhei no Bafo. Vou estar começando essa nova série aqui, onde estarei folheando, né? Folheando e conversando aí sobre os meus álbuns aqui que eu tenho de figurinha da Copa do Mundo da Panini, álbuns completos. Bom, a maioria completo, né? Vou estar começando aí de forma cronológica reversa, se é que se pode dizer isso, né? Vou estar começando pela Copa do Mundo de 2022 de Catar, e estarei descendo aí os anos aí, fazendo outros vídeos aí até chegar à Copa de 94, que foi minha primeira coleção que eu fiz nos Estados Unidos, Copa do Mundo de 94. Então, esse é o meu álbum de 2022. Eu fiz duas coleções nessa Copa do Mundo. Essa aqui é a versão que foi distribuída no Brasil, é o álbum capa dura. Vou ser bem sincero, essa coleção aqui para mim é a mais, como se posso dizer, eu não quero ser muito agressivo aqui, mas para mim foi uma coleção que eu tive menos gosto de fazer pelo fato de eu sentir que foi uma coleção preguiçosa, né? Essa aqui eles lançaram aquelas famosas figurinhas com fundo azul, né? Fundo todo azul. Para mim, o gráfico das figurinhas, o design, para mim foi bem preguiçoso. Eles praticamente usaram o mesmo fundo para todas as figurinhas e aí só adicionaram o que eles chamam de busto, né? Foto do busto dos jogadores, né? Para mim, uma coleção de todas as coleções que eu colecionei, a que eu menos aprecio, né? Basicamente. E foi uma grande decepção, né? Assim, às vezes é o que a gente sempre fala, às vezes o simples, às vezes é o melhor a ser seguido, né? Talvez eles tentaram inventar um pouco assim, mas o design, o gráfico assim desse álbum que realmente para mim bem abaixo, e eles ainda inventaram em outros nos Estados Unidos e no México, por exemplo, eles fizeram as figurinhas com aquelas bordas, né? Lançando versões paralelas com a borda branca, borda azul, borda vermelha, borda verde. Para mim muito a mim não me agradou, nem um pouco, nem um pouco. Então vamos lá. Nesse aqui eu fiz duas coleções. Eu fiz esse capa dura aqui com as figurinhas made in Brasil, né? Com a versão do Brasil, sem bordas, né? E que foi que eu achei menos pior, vamos botar assim, né? Mas eu também fiz a coleção da versão dos Estados Unidos, né? Que como eu moro aqui, eu moro fora do Brasil, então eu acabei fazendo também a coleção fora dos Estados Unidos. Vou estar contando aí um pouquinho da história do álbum, de como foi fazer essa coleção, curiosidades e tudo mais, só para compartilhar aí com vocês aí. Deixe no comentário aí se vocês tiverem algum tipo de história inusitada também. Tem uma ou duas historinhas inusitadas nesse álbum aqui. Vou estar tentando lembrar, eu lembro que eu sempre tento lembrar da última figurinha que eu consegui nesse álbum aqui, eu acho que foi da Coreia 16, eu acho. Lembrando também, nesse aqui também foi a primeira vez que eles lançaram o sistema de numeração um pouco diferente, né? Antigamente eles faziam, nos outros álbuns, né? Eles faziam as numerações corridas, né? Normal, de 0 a não sei quanto, de 0 a 1. Mas nesse aqui eles começaram a dividir, eles botaram as figurinhas iniciais como FWC e as outras figurinhas usando as iniciais das seleções, né? E aí numerando depois disso. Bom, esse álbum aqui contém 670 figurinhas. Essa Copa do Mundo começou numa data um pouco diferente das outras, né? Por ser num país que é muito quente, então começou em 20 de novembro de 2022 e terminou no dia 18 de dezembro. Essa Copa teve como grande campeã a Argentina, fazendo a grande final com a França. Foi um grande jogo, onde o Messi finalmente se consagrou e conseguiu a tão sonhada Copa do Mundo, né? Então vamos lá, vamos conversando como vai ser essa nova série aí, folheando e conversando. Tem essa contracapa aqui, nada demais também, bem simples, como eu disse, vocês vão estar escutando bastante críticas assim, né, desse álbum aqui. Pelo menos é a minha opinião, né? Para mim é um álbum bem preguiçoso, bem design bem limitado, bem sem graça, assim, vamos botar nesse sentido, né? Aqui também aqui já está demonstrando aquela famosa figurinha com fundo azul, somente com os bustos dos jogadores.
Começando aí com aquela clássica figurinha da Panini aqui de cima. Eles lançaram essa figurinha que eu gosto de chamar figurinha de enche-linguiça, né? Dividindo a taça, eu acho que nas outras Copas do Mundo sempre era uma figurinha única. Nessa aqui eles dividiram a taça em duas figurinhas. Dividiram também o mascote, que eu acho que já vem feito desde a Copa de 2014, se não me engano. Aqui é o logo dessa Copa do Mundo. Temos na próxima página os estádios. A bola também, que não foi... Geralmente a bola também eles lançavam como se fosse uma figurinha brilhante. Nesse caso aqui não foi. Aqui é a famosa tabela, né? Para completar, que eu acho que eu só fiz... Talvez acho que eu completei a tabela um pouco da Copa de 98. Dos outros álbuns, tudo que eu tenho, eu não fiz a tabela. E aqui também nesse álbum eles lançaram as famosas figurinhas Legends, né? Que para mim também é uma outra forma de a Panini conseguir fazer mais e mais dinheiro, né? Nunca satisfeita, sempre em busca de fazer mais lucros, né? Começando aí com a primeira seleção do Grupo A, a seleção do Catar, uma seleção bem fraca. Realmente poucos jogadores para se destacar aqui. Eu não conheço nenhum desses jogadores aqui. Tem um Pedro Miguel aí que parece talvez ser um naturalizado, provavelmente. Seleção do Equador, que sempre, quando vai à Copa do Mundo, uma seleção bem consistente, bem forte, né? Vários nomes aí conhecidos. O Arboleda, que joga ainda, né, no São Paulo, joga bastante anos no São Paulo. O Estupinhan, eu acho que é um lateral, fez uma Copa do Mundo bem interessante. Temos aí o Félix Torres, eu acho que agora é o zagueiro que está no Corinthians. O Caicedo, que também foi vendido aí para esqueci agora o time que foi vendido. Alan Franco. Então tem jogadores bem conhecidos, né? Esse aqui também acho que a certo ponto jogou no São Paulo. Jegson Mendes. O Plata, que agora está no Flamengo. E o famoso Ener Valencia, que está no Internacional. Então jogadores bem consistentes, uma seleção bem interessante sempre. Quando vai à Copa do Mundo, né? Quando consegue se classificar. Senegal também aqui. Terceira seleção da Copa do Grupo A. Temos o Sadio Mané, grande jogador que acabou se rendendo as grandes propostas do... Opa, saiu o zoom aqui. As grandes propostas da Arábia Saudita, né? E foi jogar num time na liga forte da Arábia Saudita. Perdão aí pelo zoom aí. Acho que eu vou deixar assim mesmo, não vou ficar fazendo zoom não. Tem outros jogadores também interessantes, como o Guié, o Gay, né? Koulibaly, goleiro Mendy. Aí agora a seleção da Holanda, a última seleção do Grupo A. Comparando as outras seleções aí que a Holanda teve, uma seleção bem humilde, né? Uma seleção que não encanta assim as outras seleções da Holanda, pelo menos que eu já vi jogar, né? E voltando à Copa do Mundo, nessa Copa do Mundo de 2022, na Copa do Mundo de 2018, a seleção da Holanda ficou de fora. Temos aí o Van Dijk, um grande zagueiro, né? Para muitos considerado o melhor zagueiro do mundo aí. De Ligt. Temos cadê ele? O Memphis Depay, que hoje é corintiano. Grandes jogadores como Bergwijn, Wijnaldum, De Jong. Agora a grande seleção da Inglaterra, primeiro time do grupo B, sempre com nomes muito fortes, assim, né? Nomes conhecidos aí no mundo do futebol, mas sempre decepcionando. Tem o Harry Kane, o Phil Foden, o Declan Rice, que na Copa do Mundo não tinha o nome todo que tem hoje, né? O Grealish, sempre com grandes nomes, Mount, Henderson, Walker, Bellingham, né? Que se destacou bastante nessa Copa do Mundo, mas não, acho que perdeu, se eu não me engano, chegou, agora eu posso estar falando besteira, mas acho que chegou bem longe nessa Copa do Mundo, né? Acho que jogou contra a França, se eu não me engano, na semifinal, pode ser, não sei, agora eu não lembro direito. Azmoun é o único jogador que eu consigo ver de relevância nessa seleção do Irã. Lembrando que as figurinhas, né, antigamente vinha pelo menos o nome do time que o jogador jogava na época, né? Agora só vem a data de nascimento, a altura, peso, o ano que jogou pela primeira vez na seleção e a posição dele. Então, realmente, uma coleção muito preguiçosa.
por parte da Panini. Grande seleção dos Estados Unidos, com bastante jovens talento que não vingaram, destacando o Pulisic dos Estados Unidos também, que é outra seleção que não participou na Copa do Mundo de 2018. Voltou aí as participações da Copa do Mundo em 2022, que, se eu não me engano, foi uma classificação meio dramática também, eu acho. Foi, acho que meio que de última hora também que eles se classificaram. Temos o Timothy Weah, que é o filho do George Weah, um grande jogador da Libéria, que se acha que se naturalizou, nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Os grandes Serginho Dest, que fizeram tanto alarde sobre esse jogador, mas um jogador bem comum. E o Weston McKennie também. Aí temos a seleção do país de Gales também, que voltando a participar das Copas do Mundo, pelo menos desde quando eu me lembro, né? Por gente, desde 94, nunca vi a seleção do país de Gales em Copa do Mundo. Destaque aí para o Gareth Bale, grande jogador. Como eu gosto de dizer, para os craques de uma Copa só, né? Provavelmente vai ser a única Copa que ele disputou, mas pelo menos ele conseguiu disputar uma, né? Temos outros jogadores também relevantes, Ramsey, jogou em grandes times, o Nico Williams. E é aqui que começa uma história. Não sei se vocês perceberam aqui, essa parte de cima aqui das folhas aqui tá meio empenada, né? Eu tava fazendo uma troca lá, teve um evento de troca e no meio do evento começou uma chuva pesada, uma chuva forte. Só que tinha os toldos, né? As tendas em volta assim, mas eu não reparei. Tinha uma goteira em cima do álbum na hora que eu tava fazendo uma troca. Aí danificou um pouco, né? Essas páginas aqui, eu acho que do país de Gales até mais ou menos a África, a Arábia Saudita, eu acho que ficou essa marca aqui. Na hora que eu já tinha começado a colar as minhas figurinhas nesse álbum aqui, então na hora que eu vi acontecer, nossa, eu fiquei muito chateado mesmo, mas serve para contar a história, né? E foi molhar logo quem? Logo uma das campeões, talvez seja por causa desse evento aí que a Argentina foi campeã, né? Aí Dani, tá vendo que a página ficou meio, não sei se dá pra ver direito aqui no vídeo, mas a página ficou meio, ela ficou meio empenada assim, né, por causa da água, né? Ainda bem que se fosse um álbum normal de capa mole, talvez ia realmente estragar o álbum, né? Como essas folhas aqui do capa dura é um pouquinho mais de melhor qualidade, aí aguentou o tranco, né? Tá aí a seleção campeã dessa Copa do Mundo. Grande destaque para o Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julião Álvares também, que foi uma das revelações aí dessa Copa do Mundo, se destacou bastante. O Di Maria também, esse meio-campista também aqui, De Paul, muito bom jogador. Cristian Romero. Essa vai ser a seleção que vai ser, né? E também não tem como não deixar de lembrar do goleiro, né? Emiliano Martínez. Essa seleção vai ser a seleção que vai ficar aí para a história, né? Lembrado como a campeã do time do Messi, campeã de 2022. Aí temos a seleção da Arábia Saudita, que, se eu não me engano, o primeiro jogo ganhou, né, da Argentina, se eu não me engano. Foi 3-0, foi um placar meio elástico, assim, um placar surpreendente, que todo mundo achou que a Argentina não ia conseguir nada, né? Aí temos a seleção do México, também uma seleção que sempre que ganha o prêmio de participação, né? Sempre constante nas Copas do Mundo, mas nunca consegue chegar muito longe. Raul Jiménez, Ivan Lozano. O que mais temos para destacar nessa seleção? Uma seleção bem normal, né? E o grande Ochoa, né? O Ochoa, um grande goleiro. Aí temos a seleção da Polônia, seleção liderada pelo Robert Lewandowski. Temos o goleiro Chesney também, que é bem conhecido. Onde está ele? O Zelinski, também um grande meio-campista aí também, conhecido. Aí temos a seleção vice-campeã da França, também com grandes nomes, Kylian Mbappé, Benzema, Ben Yedder, Antoine Griezmann, sempre uma seleção muito forte, né? Varane, Pogba, Hugo Lloris. Uma zaga que às vezes não é tão forte, mas uma seleção fisicamente muito forte, tecnicamente com o Mbappé. Foi uma final bem interessante. A França também podia muito bem ter ganhado aquele jogo. O Emiliano Martínez salvou uma bola no final ali do chute do Mbappé, naquela Copa do Mundo. Poderia ter sido muito bem bicampeã em seguida, né? Aí o time da Austrália também uma seleção que sempre vem
conseguindo se firmar nas Copas do Mundo aí. Apesar de estar participando agora participando das eliminatórias com a Ásia, né? Na Ásia. Pegando seleções mais fortes aí, né? Mas sempre conseguindo chegar aí até as Copas do Mundo. Aí temos a seleção da Dinamarca. Grande Bright White, que agora joga no Grêmio. Christian Eriksen, que quase empacotou, mas voltou. Teve um problema cardíaco, mas conseguiu voltar. Højbjerg. Andreas Christensen, o Kasper Schmeichel e o Simon Kjaer. Uma seleção forte, interessante, mas também que não consegue surpreender. Seleção da Tunísia, completa também. Esse time, sinceramente, eu não conheço ninguém. E levando mais uma vez, criticando esse design aí, né? Olha só, não muda, né? Assim, literal, olha o fundo da seleção da Dinamarca para da Tunísia. A mesma coisa, né? Então, até o design do álbum em si é um design bem preguiçoso, bem falta de, sem interesse, assim, né? Eu não quero criticar o trabalho de ninguém, assim, de forma pejorativa, mas é a minha opinião, né? Para mim, em consideração os outros álbuns que eu já vi, realmente um álbum bem abaixo, assim, né? Bem sem graça. Aí tem as páginas de comercial e aí também temos aí a seleção da Espanha, do grupo E. Uma seleção também sempre bem competitiva e forte, que nesse ano teve vários novos talentos aí, se podemos dizer assim, né? O Ferran Torres, o Ansu Fati, que nem que se perdeu, né? Acho que nem está sendo mais convocado, não sei se ele sofreu uma lesão. Pedri, Rodri, melhor do mundo. Para muitos e para poucos também não foi. Para muitos não foi o melhor do mundo, né? Jordi Alba, seleção também bem interessante aí, mas que também só ganhou uma vez em 2010. Aí a seleção da Costa Rica, também sempre se fazendo presente. Destaque para o Joel Campbell, que eu acho que jogou no passado, eu acho, no Atlético Goianiense, se eu não me engano, foi contratado. Tinha uns caras mais veteranos, né? O Brian Ruiz, o Keylor Navas. Seleção da Alemanha. Aí destaques para o goleiro Manuel Neuer, Thomas Müller, acho que foi a última Copa dele. Joshua Kimmich, grande lateral, eu gosto muito do futebol desse lateral aqui. Bem técnico, forte também. A Alemanha já teve seleções melhores, vamos só dizer assim, né? Seleção do Japão também, que eu acho que, se eu não me engano, desde 98, talvez, nunca faltou uma Copa, pode ser. Eu acho que desde 98 sempre aí em participações em Copas. Aí a seleção do Japão, acho que o Minamino, né, que foi contratado aí pelo Liverpool, que é um jogador que se destaca um pouquinho mais. A famosa, talvez a última Copa da geração de ouro, né, geração dourada da Bélgica, que foi uma geração dourada, mas não conseguiu nada, acaba não conseguindo nada também, né, Romelu Lukaku, Eden Hazard, aí o irmão dele, Thorgan Hazard, De Bruyne, Witzel, assim, nomes bem conhecidos assim no mundo, né, do futebol, Courtois, sempre, a maioria dos jogadores aqui jogando realmente em times europeus assim relevantes, né? E uma seleção que tem de nome assim bem forte. Mas também eu acho que nessa Copa do Mundo, se eu não me engano, nessa Copa do Mundo não se classificou, né? Porque acho que se classificou foi o quê? O Canadá Croácia e Marrocos. Croácia e Marrocos que se classificaram, se eu me lembro bem. Seleção do Canadá, só o Alphonso Davies aí que me faz. Cadê ele? Tem o Jonathan David também, que é conhecidinho. E o Alphonso Davies. Jovem também, mas que não faz milagre, né? Sozinho. E acho que a seleção surpreendente aí dessa Copa do Mundo, né? A seleção do Marrocos. Que eu acho que chegou, perdeu, acho que chegou a semifinal. Eu falei que foi a Inglaterra e França, mas eu acho que foi Marrocos e França, se eu não me engano. Marrocos e França, se eu não me engano, né? A semifinal. Foi essa semifinal, se eu não me engano aí. Me corrigem aí se eu estou errado. E essa seleção surpreendeu a todos, né? Hakimi, temos o Hakimi,
O goleiro também foi muito bom, foi muito bem nessa Copa. Grandes jogadores aí. E o Ziyech, que não tá aqui, mas tá no kit de atualização, né? Que acabou sendo... E uma seleção que veio com vários problemas, né? Eu acho que o técnico, demitiram o técnico um pouco antes da Copa. Contrataram um outro técnico controverso lá, mas vingou. E aí a grande seleção carrasco do Brasil, a seleção da Croácia, que eliminou a seleção brasileira, liderada por Luka Modric. Também com vários nomes interessantes, Brozovic, Kovacic, Perisic, Kramaric e o Petkovic, que foi o que fez o gol, mas eu acho que ele não tá aqui, mas ele tá na versão de atualização. Eu vou mostrar, eu também faço as coleções da avulso, né, das figurinhas, e na minha coleção avulso eu tenho as atualizações. Então em vídeos futuros eu vou fazer isso e vou mostrar aí também. Agora a seleção brasileira, a seleção amarelona, né? Vinícius Júnior, Neymar, Rafinha, Richarlison, Felipe Coutinho, que não participou dessa Copa, pode lesão, Casemiro. Realmente uma seleção meio cansada, assim, em relação às outras seleções que o Brasil já teve, né? Mas agora a seleção da Sérvia, Vlahovic, um destaque para ele. Acho que também no Milinkovic também, que depois foi jogar acho que na Arábia. Seleção da Suíça também, sempre tendo uma seleção competitiva, seleção que dá trabalho. Nomes interessantes aí, vamos ver o Chaka, né? Shaqiri. Seleção do Camarões. Goleiro Onaná, que teve algum tipo de polêmica aí, eu acho que não sei se foi no meio da Copa, depois da Copa, que eu acho que ele falou alguma coisa aí que acho que não agradou a federação ou o técnico aí. Tiraram ele. Choupo-Moting. Aboubakar. Camarões também. Uma seleção que sempre aí indo para a Copa do Mundo. Uma vez ou outra que eles não conseguem se classificar. Seleção do Cristiano Ronaldo, grande seleção de Portugal. Muitos pensavam que essa seria a última Copa dele, mas eu acho que ele está se encaminhando para jogar mais uma, hein? 2026, 6 participações em Copas, hein? Realmente fora do comum. João Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubem Dias, grande zagueiro. Pepe, né? Naturalizado brasileiro, zagueiro de Portugal. João Cancelo. Uma seleção também interessante, mas não rendeu nessa Copa. Seleção de Gana. Já fez participações em Copas mais interessantes. Também seleção africana bem forte fisicamente, né? Seleção do Uruguai. Luis Soares, a última Copa de Luis Soares. Cavani, os dois aí, 4 participações em Copa. Pelo menos eu tenho 4 figurinhas aí. Quando eu faço a cronologia dos jogadores, né? A gente tem 4 figurinhas. Também uma geração interessante do Uruguai, mas que fazendo a última Copa uma geração mais envelhecida, né? Vários jogadores aí como Godin. Esse aqui é um zagueiro um pouco mais novo, mas o Cáceres também, o Muslera, o goleiro. Então uma geração mais envelhecida com alguns nomes interessantes aí ressurgindo, né? O Darwin Núñez, De La Cruz, o Arrascaeta, mas também não conseguem dar aquele ritmo que é necessário para uma seleção se destacar. E aí a última seleção, a seleção da Coreia, Heung-min Son, destaque para ele. Se eu não me engano, este aqui foi a última figurinha para eu conseguir completar esse álbum. Se eu não me engano é a Coreia 16, esse aqui. A última figurinha a gente sempre lembra, né? Esse foi a última figurinha. Chegando ao final do álbum, temos aquelas figurinhas especiais aí do final do álbum, né? Que são as figurinhas douradas aí, que faz a linha do tempo, né? Linha do tempo da FIFA World Cup, escorrendo aí sobre os campeões da Copa do Mundo. Até 2000 a última seleção aí, 2018, foi a campeã. Saudade dessa época, né? 2002, 94. A própria 98 o Brasil também tinha uma seleção muito forte. 70 nem se fala. São figurinhas interessantes, né? E na versão do álbum da Copa do Mundo do Brasil, tivemos aí aquelas famosas figurinhas da Coca-Cola, que eu acho que saíam nos rótulos da Coca-Cola.
Mas aqui também do mesmo jeito eu não estava não tava no Brasil, estava nos Estados Unidos, então aqui nos Estados Unidos não teve essa promoção. E eu tive que pedir direto aí do site da Panini do Brasil para ser entregue. E aí, essas são aquelas figurinhas especiais aí. E aí, já chegando ao final da Copa do Mundo aí, com os comentaristas da época lá da Globo. E mais uma final de capa cansado e preguiçoso aí, contra a capa. E é isso, meus amigos. Muito obrigado aí por me acompanhar mais uma vez. Desculpa aí se o vídeo ficou muito longo. Comenta aí se tem alguma curiosidade aí, né? Na coleção de vocês aí, que vocês fizeram nessa Copa do Mundo do Catar de 2022. Depois eu vou estar trazendo um vídeo mais curto aí também, só para mostrar a minha coleção desse álbum, mas da versão aqui dos Estados Unidos, né? Que é com aquelas famosas bordas, mas eu fiz só com as bordas brancas, né? Tem as bordas lá, azul e tal. Mas, como eu disse, é um álbum, para mim, a coleção mais desinteressante, assim, a coleção mais que eu menos aprecio, pelo menos das que eu fiz, né, desde 94, é a que eu menos gosto. De longe, de longe. Toda vez que eu vejo essas figurinhas aqui em contraste com as outras, né, que eu não faço a cronologia, toda vez que eu vejo essas figurinhas, para mim é uma tortura. Que realmente foi uma preguiça, assim, que eu não tenho tamanho, sabe? É sempre bacana ver aquele fundo, né? Às vezes tem umas que tem uns fundos diferentes, um fundo com estádio, um fundo com gol atrás e tal, mas isso realmente é coisa do passado, essa é a nova realidade e a gente tem que aceitar, né? Mas vamos parar de reclamar aqui mais uma vez. Muito obrigado aí, pessoal, por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.